deste tema, a gente achou muito interessante, até porque surgem muitas demandas pontuais a respeito de aspectos ligados a práticas de contabilização, né, que podem trazer benefícios para as empresas. E, para nossa surpresa, quando a gente, então, elegeu o tema, a gente começa a fazer as divulgações, e, em geral, a gente estimula para aqueles que a gente está convidando que nos remetam aí algumas demandas que gostariam de ver respondidas, né? E, com base nessas demandas, a gente, então, fez uma breve pauta de assuntos a abordar, não é? Então, o que a gente pretende abordar hoje nessa nossa conversa opa, deu uma escapada aqui, já estamos de novo, né? A gente passar um pouco pelo contrato social da locadora, falar um pouco de regime tributário, né? Tirar dúvidas sobre depreciação acelerada, tecer comentários aí a respeito de balanço, né? Oportunidades que a gente tem com relação ao balanço, e depois finalizar falando um pouco dos benefícios na contabilização, tanto para as locadoras, como quais os benefícios que a gente pode utilizar como argumento na venda de locação, que seriam benefícios que atingem o cliente, que atingem o nosso cliente locatário dos nossos veículos, não é? Então, alô? Opa, estamos aqui, voltei. Minha imagem sumiu rapidamente. Então, a gente queria começar fazendo um bate-papo, algumas perguntas em relação a essa pré-pauta que a gente colocou para você, e a gente vai intermeando com questões que eu e o Eládio aí entendermos adequadas para esse momento, e também aqueles que estão participando e nos ouvindo podem utilizar o chat também para colocar outras perguntas, e a gente vai colocando aqui, intermeando. A ideia é que seja um bate-papo informal e que todos possam participar, né? Então, para começar, o Paulo, nós gostaríamos de que você se apresentasse aí, apesar de a maioria já te conhecer, mas que você pudesse aí dar as boas-vindas à assistência, né? Legal. Muito obrigado, Cabral, Eládio, aí, vocês que lideram o Sindlock, nosso querido Sindlock São Paulo. E eu sou da Audit Lock One, né, Cabral? Eu já estou há mais de 20 anos atuando em locadora. A gente atende locadora de um modo geral, mas locadora de veículo, meu coração bate por ti, locadora de veículos. Foi de onde eu vim, foi lá que eu tive contato, né, com o segmento. Então, a gente tem essa facilidade, né, de tratar esses assuntos aí com o seu público, com o pessoal de locadora. Então, o que a gente quer hoje é fazer justamente isso. Lá na Audit, a gente faz contabilidade, Cabral. Nosso negócio é débito e crédito, e a gente também vai um pouco mais além com consultoria tributária. Agora, até te dando uma notícia, a gente virou agora também uma franquia da Estúdio Fiscal, que é a maior consultoria do Brasil em recuperação de impostos, né? Quase 300 escritórios e a Audit é um deles. Então, o nosso negócio é isso, é buscar entender a contabilidade, benefícios para o segmento, e a gente está bastante tempo, né? Cabral já conheço bastante tempo também, lá na época de senhor Nicolau Rezé. É verdade. A gente já tem bastante contato. E é isso, a gente hoje está disponível para ajudar o pessoal. Então, tá bom. Então, vamos começar tentando pegar aquela pré-pauta que a gente elaborou, dentro de uma cronologia, né, de tentar abordar os aspectos que envolvem a empresa, né, desde a sua constituição até chegar no cliente, né? Legal. A gente queria que você falasse um pouquinho a respeito, então, do contrato social, não é? O que é que
a gente deve olhar para o contrato social da empresa para que as influências no nosso dia a dia sejam benéficas. Parece um assunto até simples, né, Cabral? Meio óbvio, né? Poxa, nós vamos falar do início, mas a gente vê por aí um dos problemas que eu percebo. Tem locadoras que colocam no contrato social comércio de veículos usados, por incrível que pareça. A gente vê muito isso, né? Eu já cheguei a ver algumas colocando como estacionamento, né? E até no trabalho que eu fiz, eu questionei, né? Porque eu preciso guardar os meus carros num pátio. Mas a locadora não tem nada a ver atividade com coisas que ela faz, né? A atividade fim da locadora é locação de carros. Então, o que eu atento, pessoal, dá uma olhadinha se tiver comércio de veículos no seu estatuto, no seu contrato social, você tem que arrancar. A nossa atividade não é essa. Né? Então, o KNAI que a gente tem que ter lá são dois, né? A maioria conhece, que é locação de veículos com e locação de veículos sem motorista. Fora isso, aí o que acontece, Cabral? A gente, vez ou outra, se depara com uma questão, parece que é simples, mas vira um problema. A locadora que coloca no seu contrato social o comércio, ela está conversando com o Estado. Né? E conversar com o Estado traduz em entrega de declarações, atendimento de obrigações fiscais, tudo por causa daquele bendito contrato que foi mal elaborado. Né? Então, é uma preocupação e é um ponto importante. Você, locadora, não pode deixar isso acontecer. Eu vejo, às vezes, locadoras também com um contrato social lotado de atividades. Parece um shopping. Né? Então, lá tem atividade de serviço, atividade de comércio, atividade de intermediação. Então, o que a gente recomenda é o seguinte, trabalha com os dois principais. Se houver uma outra atividade preponderante, legal. Agora, se possivelmente você vai fazer uma coisa que vai requerer aquele KNAI, espera essa coisa acontecer, né? Então, a gente vê isso, e eu me deparo, a gente fez um trabalho recente numa locadora, que infelizmente ela chegou até, ela não chegou a ser autuada, mas ela teve que baixar a inscrição estadual, porque tinha comércio dentro do contrato social, e aí o que o Estado faz? Se tem comércio, cadê a nota fiscal de venda dos veículos, Cabral? A locadora não emite nota, realmente, a locadora pura não emite nota, mas se no seu contrato social tem alguma atividade comercial, já era, né? E essa locadora pagou, infelizmente, um valor não tão alto, mas R$ 100.000 é um valor interessante, né? Para poder resolver esse problema. Então, é o que eu falo para quem já a gente vê locadoras já de tempos constituída e com essa atividade, e para quem ainda vai nascer, não nasça torto, já nasce certinho, não coloque essas atividades. Então, o locador não conversa nem com o Estado, em questão de impostos, de ICMS, e nem com a prefeitura, né? Em questão aí de prestação de serviço. Eu já cheguei a ver, Cabral, o objeto social dizendo assim, serviço de assistência técnica, dentro do objeto da locadora. Mas, locador, por que você fez isso? Porque eu conserto os carros, eu conserto os seus carros. Seus carros é ativo e imobilizado. Eu não estou prestando um serviço para consertar o meu carro. O que eu passo para o freguês depois, para o cliente, é um mero reembolso, que é algo já comum. Mas você colocar um serviço porque você faz serviço, não tem nada a ver. É assim É como verdade. o estacionamento. Realmente, esse caso, Cabral, deixa só fazer um complemento. Esse caso sobre contrato social, eu fiz aí uma pesquisa bastante ampla. Uma que nós temos um problema sério aqui com o nosso governo do estado, que anualmente nós temos que entregar o recadastramento do nosso cadastro, né, junto à Secretaria da Fazenda. E se você tem algum objetivo diferente de locação de veículos, eles querem que você separe no balanço ou no DRE, vamos dizer assim,
justamente para dizer, ó, esse aqui é a locação, esse aqui são as outras atividades. Então, cria-se realmente esse tipo de problema neste caso. O outro problema que eu vejo também, nesse caso, realmente ficar na mão de fiscalizações diferentes, porque prefeitura diz uma coisa, Estado diz outra. E eles não se conversam, não tem convergência nas fiscalizações. Então, realmente é um problema sério. Eu queria que você abordasse um pouquinho, Paulo, em relação ao contrato social, já que estamos falando sobre contrato social, em relação ao valor das cotas, quando existe filiais, quando existem filiais em outros estados. Como que a gente faz essa separação? Você poderia dar uma orientadinha nesse sentido? Eu dou. Isso aí é uma questão interessante, que é uma questão um pouco antiga que ainda vive. Ainda vive. Né? Eu sei que o sindicato tem a questão, né, da contribuição patronal, tal, mas na lei do comércio, você hoje não precisa destacar no contrato social quanto que é o capital daquela filial. Isso você usa o faturamento depois para você fazer a distribuição. Então, isso não há essa necessidade mais. Não tem... Eu já andei vendo algumas juntas de alguns estados, o pessoal colocando, mas não porque a junta pediu, é por falta de conhecimento do contador. Ele destaca aquilo. Por que você está destacando? Para fins de tributação, para fins de... Aí ele abre uma filial que fatura mais que a matriz. O capital da filial é R$ 1.000 e o da empresa inteira é R$ 1 milhão. Então, não existe essa necessidade. Eu estou dizendo do DNRS, né, o que cuida do Registro Nacional, que é a mãe das juntas comerciais, não há essa necessidade de destaque. Se você destacar, a junta não vai falar nada, porque o contrato, né, tem, entre aspas, você faz o que você quiser. Nessa questão do capital, é isso que vai acontecer. Então, a minha orientação é a seguinte: não faça isso. Você vai estar criando uma dificuldade besta, entendeu? E você falou algo interessante, Elad, que se você fica colocando coisas no seu objeto social, você está falando para a sociedade, para os órgãos fiscais, que você faz aquilo. Então, você vai lá pegar o benefício do ICMS e coloca aquilo, ele vai fazer o que tem que fazer mesmo. Ele fala, peraí, eu quero ver essas outras atividades. Então, você vai ter que fazer uma declaração ou provar de que você não fatura, sem necessidade. E uma forma tão fácil, né? Seria você criar uma outra empresa com essa outra atividade e assim resolveria esses problemas, né? Separar por segmentos as empresas. Aí ficaria muito mais fácil. E foi bom você ter pontuado, porque é o seguinte, eu encontro algumas locadoras meio teimosas. Falam assim, não, mas eu tenho comércio e eu vendo e troco o carro lá. Eu sempre falo o seguinte, é importante isso, cria outra empresa, porque aí, se você fizer, você tem que fazer essa atividade comercial e você faz dentro da locadora, você leva toda a atividade de locação para as mãos do fisco, do ICMS. Sem dúvida. E a gente sabe que o ICMS né, terrível, exigentes e chatos, assim, questão de muitos controles. Muito bem. Vamos lá, Cabral, desculpa, te cortei. Não, que isso. Bom, vamos falar um pouco de regime tributário, Paulo? Bora. O regime, nós estamos num momento em que o capital de giro está sendo buscado aí como tanto quanto a vacina do Covid, não é? Bem isso mesmo. E você poderia, através do regime tributário, gerar caixa para a empresa? Sim, é possível sim, Cabral. E, infelizmente, muitas vezes por erro, né? Não por descoberta de alguma coisa que você não esteja fazendo. Geralmente você está fazendo algo errado. Então, eu já vou de cara. É o seguinte, a maioria tem na cabeça que o simples é o melhor regime tributário, né? O nome ajuda e atrapalha. Então, o que eu vejo é o seguinte, já vou tentar lacrar aí na cabeça dos nossos interliners aí, quem está nos ouvindo. Se a sua locadora fatura de 150 para cima, é bom você pedir para alguém fazer um trabalho de regime tributário. Por quê? Na nossa mente diz o seguinte,
vai para o Simples, porque lá você não paga o INSS patronal sobre a folha. É verdade, realmente você não paga. Só que também não é verdade, porque você não paga sobre a folha. Mas na alíquota do Simples, tem o INSS lá, que é a CPP, né, uma contribuição patronal. E isso é incidente sobre o seu faturamento. Então, qual é o problema que a locadora tem? Ela vai para lá, desde criancinha, nunca tira a prova dos 9, nunca faz uma revisão tributária, e fica lá. O que, que acontece? A gente já tem prática, né, e trabalhos que a gente faz, que de 150 para cima, o lucro real, ele já começa a empatar com o Simples. E isso, o que, que acontece na prática? Falando em caixa, como você questionou. Tem locadora pagando mais no Simples, sendo que deveria estar no lucro real. O lucro real, ele é bom pelo seguinte, se você tem lucro, você paga. Se você tem prejuízo, além de você não pagar, aquele prejuízo fica no seu estoque, para você usar quando tiver lucro. O que, que acontece no Simples e no presumido? O presumido não, você faturou, está sem dinheiro, o fisco não está nem aí. Você faturou, você vai pagar sobre o faturamento. A culpa não é nem do fisco, a culpa é da locadora que optou por isso. Então, o que eu acho é o seguinte, se você estiver no Simples e você nunca olhou, dá uma olhadinha, porque você pode estar com caixa escondido dentro dos seus impostos. Se a sua locadora está no lucro presumido, Cabral, aí o desespero é bem maior, porque o lucro presumido, ele determina que a locadora tem 32% de margem. Eu acho que é uma margem só Avon, Natura, esse pessoal que tem uma margem gigantesca, assim. Tá? Então, pode estar com dinheiro também perdido lá. E o regime do lucro real, que também é um regime que cria uma certa lenda na cabeça, eu não vou para lá porque eu vou ser fiscalizado. Hoje em dia não tem ninguém que não está na mão do fisco. Quem está no Simples, talvez o locador não saiba, mas a contabilidade entrega uma declaração que é igual ao SPED, que é o tão temido SPED, né? É uma declaração que está com toda a movimentação ali. Se você está no presumido, também a gente tem que entregar. Então, o regime tributário, o que ele traz? Falando sendo bem direto, se você está no Simples, no presumido, você está no regime errado, você pode estar pagando mais Simples e quando vende os carros, né, que é o assunto do momento, né? Quando vende os carros, quem está no Simples tem que apurar ganho de capital também. E eu sei que 99% das locadoras não estão se atentando a isso. Não, e não fazem balanço, não fazem DRE, né? Não fazem apuração da sua contabilidade, né? Acha que está no Simples, então tudo é simplificado, né? Exatamente. E não é. E olha, a Receita soltou agora, esse mês, não sei se vocês estão sabendo, a Receita fez um convênio com o Banco Central para usar uma declaração que chama I-financeira. O que é essa I-financeira? É aquele velho CPMF, onde toda movimentação financeira é declarada. Então, olha só, o fisco ele vai bater o olho na movimentação que o Banco Central vai mandar da locadora e vai descobrir que tem venda de carro lá, ou valores maiores do que ele anda declarando. O fisco vai cruzar, já era. Então, você pode estar perdendo dinheiro, sim, no regime errado, e você não perdeu, mas você pode receber um auto de infração por não estar recolhendo impostos sobre venda de carro. Quem está no lucro real não tem essa situação. No lucro real você não precisa pagar imposto sobre a venda do carro. Você paga imposto. Agora, uma pergunta que não quer calar, Paulo. Por que os contadores não nos ajudam a dizer o seguinte: locador, venha para o lucro real. Porque a maioria dos contadores viram para a gente e falam assim, não vamos deixar você no Simples, porque você vai pagar menos impostos, é tudo muito simplificado, você não precisa entregar balanço, você não precisa fazer isso. Enfim, te vende uma ilusão de que quando você vai lá para o final, quando você tem uns 5 anos de empresa, quando baixa uma fiscalização, você tem que sair correndo atrás de todas essas documentações que você já nem sabe mais, nem sabia que precisava. Tira essa dúvida para a gente. Então, essa dúvida ela tem duas respostas, Elijah. Primeiro, tem colegas que confundem. O Elijah está bravo mesmo, então você está certo. Não estou nem perdendo dinheiro, mas agora, né?
Essa dúvida é o seguinte, ó, a maioria desconhece que locadora não é prestadora de serviço, né? Então, pega a locadora, joga lá na líquida de prestação de serviço do Simples e tá tudo certo, tá ótimo, não tem controle nenhum. A segunda resposta, essa sim ela é mais profunda, que é o seguinte: quando você está no Simples ou no presumido, realmente a vida fiscal, num primeiro momento, ela é simples. Por quê? O que eu preciso para te passar a guia, tão sonhada guia, para você pagar os seus impostos? Só o seu faturamento. Simples assim. Ponho lá, calculo. Nesse momento, Eladio, realmente a gente não precisa do seu balanço para isso. O que acontece no lucro real? Que eu acho uma maravilha. Ele faz com que o contador tenha o balancete mensal em ordem. E a maioria, às vezes do contador e da empresa também, acha que isso é ruim. Eu não acho isso ruim. Eu acho que isso é bom. Então, o que acontece? Gera, assim, um trabalho um pouquinho mais próximo. Não dá para fazer o balanço um a cada 12 meses. Você tem que fazer um por mês. O PIS e COFINS, que é o imposto que incide sobre o faturamento e sobre os insumos da locadora, faz com que também o contador tenha que ter contato com documentação todo mês. Aí o que é? Vamos fazer na lógica da mente nossa. O que é mais simples? Ficar no simples. Né? Porque o nome mesmo já diz, né? O nome já é sugestivo, né? É sugestivo. Só que quando você coloca na balança, o que você, Ládio, quer como dono de uma locadora? Você quer fazer caixa, que é o tema que o Cabral compartilhou. É fazer caixa, realmente. Só que quando você fica no simples, é mais simples, mas você está pagando, às vezes, mais, e esse mais você poderia até estar aumentando a mensalidade. Eu vou puxar a sardinha para o nosso lado, está aumentando a mensalidade do contador para ele estar no lucro real, mas você economizar. Isso não é lorota, acontece, Ládio. Então, se você está no lucro real, você vai ter sua vantagem, vai ter que ter uma informação em cima. O contador vai ser mais chato, com o seu financeiro, inclusive. Ele vai ficar lá enchendo o saco pedindo as coisas, né? Você vai pagar menos imposto, né? E o contador, ele também fica um pouco melhor. Agora, o que acontece é que realmente há uma carência de contadores especialistas em locação. Porque locação parece que não, mas é algo novo, né? Tá pegando... Agora, graças a Deus, aquilo que todo locador sonhava desde criancinha, está acontecendo agora, a cultura de que vale a pena. Só que nossa área técnica, Elaide, ela acabou um pouco ficando para trás e o conceito de serviço está aqui ainda, entendeu? E isso atrapalha. Então, a gente tem que desmistificar. Eu estou até nessa live, se tiver algum colega nos ouvindo, eu acho que a gente tem que fazer a diferença. Como eu coloco aí, ó, só contabilidade diferente. Tem que olhar e falar assim, o lucro real não é um bicho-papão. E outra coisa, se é ou não um bicho-papão, o dono do locador quer economizar imposto. Né? Então, a gente tem que cair. Infelizmente, a minha resposta para você, Lário, essa é mera coisa que a gente inventa porque é mais fácil. Maravilha, maravilha. Temos que apertar o contador, não é? Que se ele está buscando também ter a vida dele simplificada e ter menos trabalho, não é? Ele não está assessorando adequadamente a locadora, não é? E o fato de você estar no simples e estar habituado a não fazer os seus demonstrativos, isso também prejudica a gestão da empresa, né? Porque você tem os relatórios emitidos mensalmente, você está obrigatoriamente tendo uma visão gerencial da empresa e está vendo como que as coisas estão acontecendo e não corre o risco de criar uma bolha que vai estourar daí a alguns meses. Né? É isso mesmo. Isso é super interessante, né? Porque às vezes você tem os relatórios financeiros do seu software, né? Que está te dando uma visão totalmente deturpada, né? Míope, em relação ao da contabilidade. Sendo que da contabilidade você poderia ter outros ganhos, outras modalidades, outras formas de classificação e sair dela positivo, né? E, na verdade, você não tem esse raio-x exato da vida, da saúde, né? Da saúde da sua locadora.
eu acho que é justamente isso. Estando no lucro real e tendo uma contabilidade perfeita, você tem um raio-x da sua locadora e você vai poder acompanhá-la de uma forma mais fácil e mais simples, vamos dizer assim, Isso. né? É isso É isso mesmo. mesmo. E num E setor também, ó, alavancado como é o nosso, em que a gente depende muito do mercado financeiro, dos bancos, não é? A gente ter os demonstrativos bem elaborados mostra uma saúde para o banco e facilita na hora que nós vamos fazer as captações, né? exatamente. E também, Cabral, fechando assim, uma coisa que eu vejo, é que o trabalho no lucro real ele é mais estressante. A gente tem mais atritos com o financeiro, eu acho isso ótimo, né? Porque a gente está impondo um controle. E outra coisa que geralmente também acontece é o seguinte, falando bem de regime tributário, o simples, o faturamento e a guia, acabou a história, não tem mais trabalho, não tem o que fazer mais. O lucro real é diferente. Olha só, tem hora que a gente fecha o balancete e você olha, lá está uma lucratividade, às vezes, né, que está incomodando, vamos assim dizer, a gente pode pegar duplicatas atrasadas que o cliente não pagou, está ali um tempão sem pagar, eu posso jogar e virar despesa. Isso vai impactar no resultado. Eu posso pegar carros que foram roubados, que ainda não foram localizados, alguma coisa assim, e posso baixar no resultado. Lá no Simples tem essa realidade? Não tem. No presumido também? Também não tem. Então, o lucro real ele é mais emocionante, ele dá mais trabalho, mas é o que o Eládio bem falou, você literalmente senta com o dono e olha, no bom sentido, nada de coisa errada, fala, Eládio, eu acho que a gente pode reduzir dessa forma, tem essas opções, baixar um cliente, né, uma despesa, um ativo que está lá que não tem nada a ver, está uma conta errada, alguma coisa assim, tudo isso impacta no lucro real. Nos outros dois regimes, infelizmente, vai tudo para a lata do lixo. O que vale é o faturamento, a guia e acabou. Muito Então é isso. bem. As empresas, na realidade, né, Paulo, elas cometem erros que acabam levando a pagar mais imposto, né? E eu Sim. já ouvi situações em que tem determinados empresários que acabam criando aí múltiplas empresas para fugir de impostos, né? E o que você tem a dizer disso? Boa pergunta. Nem estava lembrando dessa situação. É outra lenda, Cabral. Olha só, vou falar fresquinho. Acabei de terminar um trabalho agora. Uma locadora com 5 CNPJs. 5. Cada um simples, né? Deve ser sogra, parente, passarinho, papagaio. Colocou um sócio totalmente diferente. O que a gente fez? Ele está faturando mais de 1 milhão por mês. Eu juntei esses CNPJs, tratei ele como grupo, como lucro real, e comparei com as alíquotas que ele anda pagando no Simples, que, aliás, ele até paga errado. Ele literalmente estava pilotando. Resumindo, deu mais ou menos 40 mil reais de economia por mês. Então, ele tinha na mente dele, que alguém contou para ele, cria várias empresas, que você vai fugir da alíquota do Simples, vai ficar menor, né? E aí está tudo certo. Só quando ele criou várias empresas com esse nível de faturamento, quando você soma todo mundo e joga as realidades do lucro real, que é depreciação, provisão de 13º e férias, que é despesa, insumos, tudo, o resultado cai. E agora ele vai ter uma ginástica boa, vai ter que fazer um trabalho de centralização, mas economiza também. Então, é uma lenda, Cabral. Fora, imagine você controlando 5 CNPJ. Porque, embora sejam 5 CNPJs, na verdade é uma atividade só. Aí falta dinheiro aqui e o dinheiro está na outra. Como é que você faz? Faz conta corrente? Faz mútuo? É um rolo tremendo. E agora com essa investida da Receita, com convênio com o Banco Central, eu já sei o que eles querem. Eles querem ter um cruzamento de informações muito mais rápido. Então, saber o dinheiro da onde foi, para onde está indo, e quanto entrou e quanto declarou, vai ser muito mais fácil. Então, a locadora tem que olhar isso daí também, Cabral. Às vezes, tem algumas que criam uma ME por causa de licitação, né? Eu não vou entrar nesse mérito. Eu acho que você tem que ver se vale a pena, sim. Agora, criar para fugir
é difícil de organizar e geralmente você está pagando imposto desnecessariamente. Você pode estar com uma com prejuízo e a outra com lucro, na atividade de verdade. Quando você cria todos no Simples, todas têm lucro. O Simples, tudo é lucro, né? Não existe prejuízo. Então é isso, tem que dar uma olhada. Boa pergunta, gostei. Muito boa. Muito bom. Nós estamos falando em resultado, não é? E uma coisa que impacta resultados é a depreciação, não é? Sim. Então, eu queria que você também elucidasse aí para a nossa assistência, falasse um pouco a respeito da depreciação acelerada, não é? Legal. A depreciação acelerada é uma coisa que, em muitas situações, as pessoas acham que isso é mais afeto ao ramo da indústria, não é? Porque tem lá máquinas, equipamentos e etc. E às vezes não enxerga que isso pode também ser aplicado para o nosso ramo de locação, não é? Elucida um pouco isso para a gente, Paulo. Boa. Então, realmente tem essa coisa na cabeça, né? Acelerado é só para o ramo de indústria. Não é. Na verdade, o ramo de indústria, ele faz isso há muito tempo e com muita propriedade, porque eles têm turnos de atividades, né? Então, as máquinas lá giram 24 horas. Então, se consolidou que isso é lá, mas não é. Eu vou até, se você me permite, Cabral, eu vou compartilhar umas matérias, que eu acho que é um assunto importante. Esse assunto gera caixa, né? E é interessante, Cabral, que a gente está sem querer, nós estamos aqui com as duas pessoas que mais tratam desse assunto. Eu sou um defensor, mas talvez as pessoas não conheçam, o criador está do meu lado. Nasceu com o Cabral. Quem trouxe o assunto da depreciação acelerada foi o Cabral, em 1993, na Abla. E eu vou até mostrar aqui. Vamos ver se o Cabral vai lembrar. Olha que bonitinho aqui, Cabral. Foi você que fez esse laudo. Está aparecendo aí na telinha? Está aparecendo aqui. Esse laudo, a Abla na época, ele é até ruim de ver, porque a tecnologia da época, né? Ele foi feito em 1993. Quem encabeçou era o Cabral. Eu fiz parte dessa comissão através de uma locadora, né? Foram 3 locadoras, uma inclusive bem grande. E lá nasceu a questão, né? E eu queria até devolver, se o Cabral me permite, não sei se você vai lembrar, em que ocasião a Abla se interessou na época para tirar trazer essa questão. Você lembra, Cabral? Eu me recordo que, na realidade, a ideia surgiu de frotas que tinham uma utilização muito intensa, não é? Frotas, por exemplo, que circulavam em mineradoras, veículos, por exemplo, que circulavam em canaviais e por aí afora. E daí a gente começou a estudar o assunto e eu me recordo que se chegou à conclusão que não só os veículos que tinham essa atividade e essa utilização muito intensa poderiam usufruir desta aceleração da depreciação, como também quaisquer outros locados, na medida em que eles mudam de mãos numa velocidade muito intensa, e até porque cada vez que muda de mão, o tipo de dirigibilidade é diferente, o tipo de desgaste do veículo também se acentua. Eu me recordo alguma coisa que permeou por esse lado, né, Paulo? Você que é o técnico aí, me confirme aí se eu estiver certo. Não, foi isso mesmo, Cabral. Eu acho que foi um trabalho até muito bem feito, porque o IPT de São Paulo, ele pediu para as locadoras, eu estava numa delas, que enviasse aquele relatório de despesa de veículos. Todo o sistema tem, né? E nós enviamos e ele, através dos estudos, realmente descobriu. Falou, peraí, esses carros usam muito mais do que o que a Receita fala. E foi um trabalho que foi feito dessa forma mesmo. Foi uma comissão que a gente fez, o IPT veio, foi nas locadoras e constatou, e se você for olhar aí, se é que dá para enxergar, esse laudo está dizendo que a locadora já naquela época tinha uma vida útil de utilização dos carros de 3 anos.
que dá 33% de depreciação ao ano, né? Exato. E eu queria avançar. Isso está amplamente amparado na legislação, né, Paulo? Isso tá, Cabral. Eu até trouxe aqui, não é muito aconselhável ler, mas eu queria ler porque é um medo do locador e às vezes ele não tem contato com a legislação. Eu vou ler aqui claramente, olha só. Instrução Normativa 1700 de março de 2017, um dia desses. 2017, hein? Olha o que ele está dizendo. Eu não vou nem interpretar, Cabral. Taxa anual de depreciação. Aqui a Receita está dizendo o que é depreciação. Aqui de cara a gente já vai ver que é diferente do que a gente pensa. Na nossa mente, depreciação é usar, é desgaste. Mas vamos ver o que a Receita fala. Ela diz aqui no artigo 124 que a taxa de depreciação, o vermelhinho aí, ó, será fixado em função do prazo durante o qual se possa esperar a utilização econômica do bem na produção dos seus bens. Eu não vejo aqui falando de desgaste. Quem está dizendo é a própria Receita. A instrução normativa, ela é feita para normatizar uma lei, que é o Regulamento do Imposto de Renda, que é o RIR, né, que a gente fala. Então, olha o que ele fala. Está claro, não vou nem interpretar. Em função da utilização econômica do bem pelo contribuinte na produção dos seus rendimentos. Olha que interessante. Quanto tempo uma locadora fica com o carro para produzir o que ela faz? Em média, 2 anos, 1 ano e meio, olha lá. Né? Aí ele avança mais um pouquinho. Ele fala assim, ó, que o prazo de vida útil admissível é o estabelecido no anexo 3. O que é esse anexo 3 aqui, Cabral? É aquilo que todo mundo conhece, que 20% é a taxa de depreciação dos carros. Por quê? A Receita, ela fez um estudo, não só do nosso ramo, de todos, e descobriu que, em média, um carro de um ser humano normal, ou de uma empresa normal, né, que a pessoa usa lá para o seu negócio, dura 5 anos. Mas olha, vamos avançar. Ele diz assim, ó, o prazo admissível é estabelecido nesse anexo, ficando assegurado ao contribuinte o direito de computar a cota efetivamente adequada às condições de depreciação dos seus bens, desde que faça prova dessa adequação quando adotar taxa diferente. Eu não vejo dúvida nenhuma aqui. É interessante que o que você falou, Cabral, a sua preocupação lá atrás, que eu lembro que foi, é o que a Receita está até querendo dizer aqui. Olha, você tem que tentar descobrir qual é a taxa do seu negócio, aquilo que mais se adequa. E aí ele vai mais adiante, aqui que é o amarelinho, ele fala assim, ó, que você vai usar a taxa que mais se adequar, desde que faça a prova, beleza? Aí ele fala, no caso de dúvida, o contribuinte ou a Receita poderá pedir perícia no Instituto Nacional de Tecnologia, que é um órgão federal, tal. Então, o que eu quero trazer com isso? Essa instrução, ela não tem dúvida, ela diz que não é só a fábrica, a indústria, que pode usar depreciação acelerada. E esse termo até, Cabral, o acelerado não seria o termo correto, né? Seria taxa de depreciação diferenciada. Eu mesmo uso de acelerada porque é fácil de entender, né? Então, a taxa de depreciação não quer dizer que o carro tem que rodar 3 turnos, como é o caso da indústria. Lá é acelerado. Não, ele é usado mais do que um carro normal. Oi, Paulo, isso quer dizer que o seguinte, não precisa estar num canavial ou numa usina, ou seja lá onde estiver, para realizar essa depreciação acelerada, vamos dizer assim. Exato. Rodando aqui em São Paulo, com uma quilometragem alta, utilizando aí 3 turnos, por exemplo, uma empresa de segurança, né, que você utiliza muito, né? Às vezes o motor nem desliga. Nós poderíamos chegar a fazer esse laudo? Sim, poderia. Desculpa, não sei se eu estou te atropelando, mas é que assim, surgem perguntas aqui que eu quero ver o final, entendeu? Não, perfeito. É cabível sim. Quem é que faz o laudo? O laudo é feito pelo INT, é um órgão do governo, lá do Marcos Pontes, o cara da astronauta. Esse é um órgão que fica lá no Rio de Janeiro
e ele vai na locadora, o Eladio, e ele olha o carro e ele olha a quilometragem. E ele compara. Aí, olha a resposta que simples. Ele compara a quilometragem de um carro com a quilometragem de um carro de um ser humano normal, que é o tal dos 5 anos. Aí eu te pergunto, se está no canavial, né, o carro locadora roda mais do que um carro normal? Você não me responder, né? Às vezes não, né? Não, então, às vezes não, pode ser também. Né? Mas na maioria das vezes, o que ele faz? Ele vai comparar. Se ele vê, e na maioria dos casos ele vai ver, são engenheiros. A gente sabe porque a gente já acompanha quando eles fazem esses trabalhos. Então ele vai lá e faz uma análise de engenharia e compara com as despesas. E ele fala, peraí, esse carro... Eu vou te dar até um exemplo. Você falou em canavial, teve um laudo que a gente acompanhou, ele foi em carros na Vale do Rio Doce, que agora é Vale, né? Tava mais Vale do Rio Salgado, porque tava tudo desgastado, cara. Ele deu laudo para aquele carro, teve carros que ele deu 100% ao ano, e outros ele deu 50% ao ano. Por quê? O carro volta, é branco, volta marrom, né? Então, o que esse instituto faz? Ele vai literalmente, pericia o carro e olha, quem é que faz esse trabalho? Não é só o INT, a legislação, se a gente for ver aqui, ó, ele diz assim, ó, o contribuinte poderá pedir perícia no Instituto Nacional ou de uma entidade oficial de pesquisa científica e tecnológica, que foi o que o Cabral fez em 1993. Né? Ele foi atrás desse órgão. Lógico que tem trâmites, tem uma burocracia que tem que ser enviada para eles olharem a sua frota e tal. Então, o laudo nasceu aí. Nós temos aí diversos tipos de segmento de empresas que alugam nossos veículos, como é o caso, por exemplo, como eu lidei, de empresa de seguranças, essas empresas que prestam serviços aí para telefonia, né? Uhum. Enfim, tem outros tipos de empresas que a rodagem em si, ela é muito alta. Ela entraria nesse tipo de depreciação acelerada, nesse caso? Entraria. Entraria. Sim, entraria. E a pergunta é o seguinte, ela entra nessa depreciação, né? Nós conseguimos depreciar esse bem um pouco maior, né? Jogaria essa depreciação no balanço, né? Por isso que seria interessante a gente estar no lucro real, né? Justamente para Isso, demonstrar, só no lucro real. né? Sempre no lucro real. Mas se nós vendermos esse veículo acima do valor que ele supostamente vale no balanço, nós teríamos ganho de capital. Ou não? Isso, então, vamos lá. Vamos por parte. Esse é um tema que eu vou dar um nó aí na cabeça de todo mundo, que é o seguinte, olha só. A gente tem na cabeça que dá lucro quando vende carro. Mas, primeiro, o laudo, esse assunto do laudo, ele só vale a pena para quem está no lucro real, tá? Novamente, simples e presumido, não leva vantagem disso aqui. Então, como é que quando você está no lucro real, você comprou um carro de 100 mil reais, Eladio, o que acontece? A locadora, a gente tem que, na minha opinião, você tem que olhar a operação, não é o momento, é o tempo. Então, eu comprei um carro para me gerar receita durante 2 anos, que é o fluxo do seu contrato. Vamos falar em 2 anos, que é mais fácil. Só que esse carro de 100 mil reais, se você está no lucro real, ele foi gerando despesa. Foi gerando despesa, foi gerando despesa, a tal ponto, eu vou até exagerar, a tal ponto dele gerar 100 mil reais de depreciação no curso do contrato. Então, se você pegou esse carro de 100 mil e jogou como despesa, você concorda que esse 100 mil diminuiu o lucro que você poderia ter em períodos durante esses 2 anos? No lucro real, esse carro virou despesa. Aí eu fui e vendi o carro por 80 mil reais lá no final, 70 que seja. Na nossa cabeça, peraí, se o carro está 100, eu depreciei, ele vale 0, então quando eu vender eu vou ter ganho de capital. Não é verdade. Não é verdade. Tá? Se você for olhar com cabeça de M&A, de compra e venda de avaliação de empresas, você olha o fluxo do negócio. Não, então, peraí, Paulo, você está dizendo que um carro de 100 mil reais me gerou 100 mil de prejuízo, de despesa, vai, e depois eu vendi por 70 e tive prejuízo? É isso mesmo. Entendi. É isso. Entendi. Porque então, você na verdade, não ele vai fazer fora. parte do lucro, né?
Isso, o 80 vai jogar contra o lucro e você tem 100 mil já no seu prejuízo. Tá lá que você acaba. A gente não lembra disso, a gente só lembra na hora que vem. Poxa, deu lucro. Mas peraí. E esse cara, ele te ajudou lá atrás, coitado. Ele não é tão ruim assim. Aí, olha só, sua pergunta foi muito boa, por quê? Uma outra coisa que às vezes o locador confunde, para que eu vou acelerar a minha depreciação, sendo que esse carro vai valer mais zero, o valor zero dele vai ser muito mais rápido, eu vou ter mais lucro. E como eu acabei de mostrar, não existe lucro, ganho de capital para uma locadora que está no lucro real. Então, se eu tenho uma depreciação, olha só, vou pegar um exemplo esdrúxulo. Eu vou depreciar o carro de 100 mil reais 100% ao ano. Quer dizer, já no segundo ano ele já não vale mais nada. Se eu vender por 10 mil, eu vou ter lucro? Não. Eu vendi por 100 mil, depreciei, eu tenho 100 mil de despesa no meu estoque fiscal. No lucro real funciona assim. Se eu vender ele por 90 mil, eu não vou ter lucro. Só se eu vender por 110, que não vai acontecer, né? Mas pode acontecer. Em alguns casos aí, quem compra com descontão, né? Às vezes acontece. É verdade. Então, o que acontece? O laudo de depreciação, ele mata esse conceito de que você vai pagar imposto depois. Não vai, muito pelo contrário. Olha só, se eu tenho uma despesa que eu posso jogar agora e eu vou esperar 3 anos, economicamente eu estou perdendo dinheiro. Você concorda? Agora, se eu tenho um laudo que diz que eu vou jogar a despesa muito mais antes, peraí, se eu vou lançar uma despesa antes do tempo, eu estou diminuindo o meu imposto e eu vou estar tendo um ganho financeiro. É como eu pegar um imposto que eu ia pagar agora, eu vou pagar ele daqui a um ano. Estamos num ano, hein? Vou colocar 2, então. Então, o laudo, ele traz o seguinte, ó, eu até coloquei na telinha, Mário, um exemplo. Olha o impacto do laudo. Ele tem, se você está com uma frota de 20 milhões, o laudo ele vai levar para o bolso da locadora 400 mil reais. Com o que, Paulo? Esse 400 mil reais, a economia do laudo, o grande trunfo dele é o PIS e COFINS, que a locadora paga quando está no lucro real. O que diz o PIS e COFINS? Ele diz o seguinte, você vai me pagar 9,25 sobre o seu faturamento, locadora, e você vai poder diminuir, abater, né, dos insumos que você tem. E o maior insumo da locadora é a depreciação. Então, a locadora, o que acontece? Ela não fica com o carro sempre. Se ela ficasse, esse laudo não faria diferença nenhuma. Não, a locadora vende em 2 anos. Mas espera aí, se eu consigo pegar um carro de 2 anos, que segundo a Receita Federal, se eu não tiver o laudo, diz que eu vou perder 20% ao ano, então quer dizer que eu perdi 40%. Se eu tenho um laudo, é o exemplo que eu coloquei aí, se eu tenho um laudo, eu lancei para a despesa 66% do valor do carro. E sobre essa despesa, o PIS e COFINS me devolve 9,25. Depois eu vendo o carro, eu não tenho mais benefício PIS e COFINS. Então, o laudo, ele gera esse impacto no bolso da locadora, né? E é um assunto que às vezes assusta, mas olha só, nós estamos com 2 aqui que tem tudo a ver, eu e o Cabral. A ABA fez isso. Não assusta de jeito nenhum, não. Eu estou ficando aqui impressionado o tanto de dinheiro que eu estou perdendo. Então. Essa realmente é que, poxa vida, né? É dinheiro que a gente poderia estar utilizando aí no nosso balanço, estar utilizando, né, para captar de uma outra forma e não sabíamos dessa jogada. Então, e o Cabral, em 93, com essa visão, né, levantou isso, pensando em atirar num pombo e atirou, na verdade, aí num vários pombos. Pássaro, não é, Eládio? E trouxe isso para a gente, olha, e puxa vida. Parabéns pelo trabalho que você vem fazendo, Paulo. Realmente muito, muito gratificante. Agora, voltando, desculpa, continuando aí a sua... Voltando um pouquinho aqui na conta, né? Só para ficar mais claro, não é? Então, neste exemplo aqui, a economia da empresa em termos de valores, explica para a gente de novo aí, por favor, para ficar bem claro isso. Funciona assim, ó, olha só, aqui é a contabilidade de uma locadora com a frota de 20 milhões. Em 2 anos, virou despesa de depreciação 8 milhões. Por quê? A Receita diz que uma locadora, uma frota normal, sem laudo,
perde 20%. Então, perdeu 8 milhões, tá vendo? Sobre esse 8 milhões, Cabral, o PIS e COFINS volta para a locadora como crédito. Então, sobre 8 milhões, se você calcular 9,25, vai dar um determinado valor. Só que, peraí, Paulo, se eu acelerar, onde está 8 vai para 13. É verdade, porque o laudo de depreciação, ele diz o seguinte, em média, ele diz que um carro de locadora fica 3 anos. Pode ver, já em 93 já dizia 3 anos, né? Hoje, a maioria dos laudos dá 3 anos, alguns dá menos, mas vamos trabalhar com 3. O laudo, você, contador, lá no seu balanço, a sua locadora, não vai ter 8 milhões, vai ter 13. E esse 13 de depreciação vai te devolver 9. Resumindo, os 5 milhões e 200 é a diferença que você vai ter de despesa com depreciação e que vai te devolver PIS e COFINS. Se você calcular o 9, dá, só nesse exemplo, quase 500 mil de dinheiro mesmo, é PIS e COFINS. Vai diminuir, vai recolher menos PIS e COFINS. Legal. Muito bem. Nós começamos a falar dessa história que você acabou lembrando aí, fica reavivando a minha idade, não é? Desculpa aí, Cabral. Mas, enfim, a gente começou lá pensando nos usos extremos lá das mineradoras, não é? Passamos para uma situação mais atual, que é esses exemplos que o Eládio deu, de empresas de segurança, assistência técnica e tal, não é? Agora, o laudo também se aplica para o veículo que tem uma utilização, vamos dizer assim, menos intensa, ou seja, os veículos que circulam normalmente, um veículo que é de uso pessoal, que é de utilização ou de uma empresa no dia a dia, das suas equipes e tal, ou mesmo no rent-a-car, ou só para quando ficar comprovado efetivamente uma utilização mais rigorosa? Não, ele serve para a situação que você colocou. Eu vou repetir uma frase que eu vi do engenheiro do INT, no trabalho que ele fez e que mudou o meu jeito de pensar. Olha só, ele falou para mim o seguinte, Paulo, a depreciação que a gente leva em consideração é o seguinte, você vai numa Casa Bahia, compra um Motorola não sei o que lá, X não sei o que lá, hoje. Beleza? Aí você vai, daqui a 2 anos, ou 3 anos, esse Motorola X não sei das quantas, continua novinho na caixa lá na Casa Bahia. Né? Ele falou, alguém vai querer esse celular? Eu falei, não, mas ele está novo, não depreciou nada. Realmente. Eu falei, então, a gente não leva a utilização, a gente leva em consideração o fluxo de negócio da locadora. Então, é lógico, eu estou sendo exagerado, né? Se pegar um carro zero, ele não vai dizer isso. Mas se você tem um fluxo onde o carro fica 2 anos na locadora e durante esses 2 anos ele foi para o contrato X, só ficou com gerentes comerciais, que às vezes não usou muito e tal, ficou com o diretor, aí depois ficou um pouco parado, depois de 2 anos ele foi fazer o quê? Ele saiu, foi embora. Então, o conceito de depreciação é o que eu acabei de ler, que não foi, aí já não é nem o engenheiro falando, né? A própria legislação, ela fala claramente aqui, ó, que a taxa de depreciação é o prazo a qual se possa esperar, olha só, nem parece Receita Federal falando, que se possa esperar. Qual é a esperança de uma locadora? 2 anos. Então, não leva só em consideração, Cabral, se o carro, é lógico, tem que estar sendo usado. Agora, se ele está muito ou pouco usado, no negócio, aquele carro já não vai servir depois de 2 anos. Então, ele leva em consideração várias coisas. A gente teve um dos laudos que ele deu, no trabalho que a gente acompanhou, no cliente nosso, ele chegou a dar 100%, como eu falei, que era carros de segurança pública. Ele falou em segurança privada, né? Ele atendia segurança pública. Então, o cara viu carros totalmente detonados. Né? E ele olhou outros que estavam estacionados em órgãos públicos, carro parado. Lá que era do secretário, né? Não sei o quê. Esse ele deu 33, 3 anos. Os outros ele deu 50. Então, o que leva em consideração não é só a rodagem, é a expectativa de se fazer receita com aquele bem. É interessante a visão que está aí no regulamento, está vendo? Não é regulamento, é instrução. Ele está dizendo para a gente isso. Olha, não é só a utilização, é vida útil.
Mas não sou eu que vou falar, nem o Sindiloc, nem é o engenheiro do governo, e é governo mesmo, que vai dizer. A gente está falando porque a gente tem essa proximidade nos trabalhos que a gente acompanha quando eles vão. E É como isso aí, que acredito em tudo, né, Cabral? como conseguimos laudar esses veículos, Paulo? Como que Então, funciona? ó, aqui tem um laudo, eu tô colocando um laudo aí de verdade, tá? É lógico que eu tive que editar, né? Então tem aí um laudo que foi feito, e aqui peguei uma das páginas, né? Tem vários veículos, tá vendo? Ele colocou aqui, eram veículos 33%. Como é que ele faz? Esse Esse engenheiro, um ano, esses ao 33. ano, ao ano. Então o carro foi de 5 anos para 3, né? Nesses casos. Aqui tem outros casos, foi 50 e chegou um a 75. Como é que é feito o trabalho? Eles primeiro pedem um arquivo da locadora com os carros e aonde o carro está. Dependendo se está em vários locais, os engenheiros eles vão até o local para periciar. Então, se tem muito carro lá na Vale, ele vai até lá, vai marcar um dia e o cara faz o trabalho de engenharia, né? Vai olhar o motor, essas coisas todas. E aí ele volta e bate e olha aquele relatório que vocês têm nas locadoras de manutenção, né? Sim. E aí ele emite geralmente 60 dias, ele vem com esse laudo e tem esse laudo, eu trouxe só duas folhas, né? Esse laudo aqui parece que ele tem 149 páginas. Eu acho que tem muito carro, né? Então, cada carro, o engenheiro, ele pode dar taxas diferentes. Como o exemplo do Cabral. Ele pode ver que tem carros que estão na Vale, o mesmo carro está com o diretor no escritório. Ele vai dar 3 anos, o outro ele vai dar 5, 5 não, vai dar 2 anos. Então, é um trabalho de campo, de engenharia. A gente está vendo agora, Eládio, esse negócio da pandemia, a gente está vendo claramente o que acontece. A Anvisa, não, desculpa, o Ministério da Saúde está ali, mas quem é que dá ordem? Quem é que averigua? Quem é que valida os equipamentos? É a Anvisa. O Ministério não é um negócio dele. A Anvisa, sim, a Anvisa vai lá e fala, pode fazer esse remédio, pode fazer esse ventilador, pode. A mesma coisa é com a depreciação. Não é a Receita que tem autoridade. Tanto é que ela fala lá na instrução normativa, né? Ela não tem autoridade, ela não sabe, ela não é engenheira. O engenheiro dela, a Anvisa dela, é o INT ou o IPT, quando foi feito com o Cabral. O IPT faz hoje também. Então, eles vão até lá e fazem o trabalho de engenharia deles lá. Entendi. É isso, eu acho que. O Paulo Lang está colocando uma questão aqui interessante, não é? Sim. Quando você acelera a depreciação, você prejudica o resultado, e isso poderia prejudicar na hora que você vai no banco buscar crédito, não é? Boa pergunta. Um abraço aí, Paulo Lang. Olha só, agora nós vamos entrar num. Eu vou só dar uma pincelada, Cabral, porque eu sei que você vai trazer esse tema. O balanço de uma locadora não usa nenhuma dessas taxas, nem usa o 20 e nem usa o do laudo. O balanço segue o modelo IFRS, que lá você deprecia a taxa que é de mercado, a taxa que você tem sensibilidade. Então, não diminui, muito pelo contrário. O balanço societário, ele até aumenta o resultado. Eu vou dar um exemplo bem prático. Se você for lá agora no balanço da Localiza, você vai ver lá, ele fala, nós usamos a taxa de 8%. Mas não é a taxa que o fisco manda. O fisco manda 20%. E eu estou trazendo para você 33%. O IFRS, ele determina que, não é a locadora, toda a empresa brasileira, desde 2007, tem que usar taxas que são de mercado, ou seja, a tabela FIPE. Esse efeito do laudo, ele é estritamente lá no lucro real, é fiscal, ele não afeta o balanço. O Paulo Lang perguntou, eu acho que uma preocupação interessante. Mas isso tudo é lá na parte fiscal que acontece. O seu balanço continua lindo e maravilhoso, mas vamos falar acho que daqui a pouquinho sobre isso. Uma outra situação. Tem uma pergunta também da Cláudia Marques, que ela faz uma pergunta do seguinte: para quem é optante do Simples,
e Uhum. deprecia o valor do carro, é, quem é optante simples, qual o valor correto para pagar imposto? Exemplo de um carro de valor de 100 mil. Então, vou dar um exemplo. O Então, o carro é todo simples, depreciado. Não, Você ela já está dizendo respondeu que isso, quando o né? carro já está totalmente depreciado, né? E a empresa é optante do simples, né? Isso. então, o simples e o presumido é um problema, porque lá existe a depreciação, você é obrigado a depreciar e isso não te beneficia. É o oposto no simples. Eu dei um exemplo de 100 mil reais no lucro real que vira despesa. Os 100 mil no simples é uma praga, porque ele tira o valor do carro, esse carro de 100 mil vale zero, você vendeu por 30, você tem que pagar imposto de renda. Você não se beneficia em nada no simples e no presumido da depreciação. Muito pelo contrário, ele Simples é um atrapalha. problema. Essa O história simples. da depreciação aqui nem leva ela para o simples. É uma perdição. Isso aqui é para quem está no lucro real. Então, no simples, quem é que perguntou? A Cláudia Marques, né? Foi a Cláudia. Então, Cláudia Cláudia, Marques. é o seguinte, você tem que olhar para o lucro real. Você perde dinheiro, sim. Você diminui o valor do carro e você tem que pagar imposto. Porque todo carro no simples e no presumido vai dar ganho de capital. E é um dos problemas que as locadoras não enfrentam, porque muitos não pagam, tá? Acha que não tem que pagar, porque na cabeça da locadora que está no simples, se eu paguei 100 mil e vendi por 80, tem prejuízo. Isso aí é cabeça de imposto de renda pessoa física. Não é de locadora que está no simples. Então, tem que E, pagar e- imposto de renda. e ela até diz aqui que vendeu um caminhão por 100 mil e vai ter que pagar 15 mil de imposto, segundo o É isso contador aí. dela. E ela está dizendo aqui que vai ligar para você. Olha, e se ela tiver no simples é 15. Quem tiver no presumido, dançou. No presumido é 33. Nossa. Muito Pode bem, ligar, Marques, pode ligar. muito bem. A gente até se estendeu um pouquinho mais nesse tema, porque ele Correto. carecia de algumas explicações técnicas bastante detalhadas, não é? E quando o Paulo apresentou essa possibilidade viva nesse momento, embora seja um assunto antigo, mas vivo nesse momento, a gente Uhum. entendeu que isso poderia ser alguma coisa muito interessante para as empresas. É, reduzir despesas, reduzir custo de empresa é que nem cortar unha, tem que cortar todo dia, não é? E principalmente agora, nessa época de pandemia, mais ainda porque o dinheiro ficou ainda mais curto. Então, com esta visão, a gente acabou fazendo uma parceria com a Audit, com o Paulo, para que ele possa emitir esses laudos para as empresas, não é? E quando eu digo ele emitir, quem vai emitir o laudo é o IPT, é o Sim. INT que vai emitir o laudo. Mas esses trâmites têm uma burocracia e tem uma série de detalhamentos técnicos que certamente, se qualquer um quiser fazer voo solo nesse negócio, daria muito trabalho e correria o risco de, depois de todo esse trabalho, ainda não cumprir todas as etapas e acabar não conseguindo obter o laudo. Então, nós fizemos uma parceria com o Paulo, com a Audit, onde, por intermédio do Sindlock, a locadora pode solicitar o laudo, tá certo? É um trabalho que não tem custo, a princípio, é um trabalho que é feito e que é cobrado um honorário pelo trabalho ad êxito, não é? Então, nós estamos vendo aqui que a empresa está tendo um ganho de, nesse caso, uma empresa de 20 milhões aqui de frota, uma empresa aí que tem 300, 400 carros, tem essa frota nesse valor aí, correto? Uma empresa que tem esse tamanho vai ter um ganho dessa magnitude aqui, quase R$ 500 mil e pagaria, para laudar isso, alguma coisa em torno de 10%, não é? Então, fica essa perspectiva aberta. Vocês viram que é aplicável não só para veículos que têm lá a sua utilização mais extremada, como também para os veículos de uso convencional da locadora, né? As taxas podem ser variáveis, mas em todos os casos elas geram ganhos que vêm na veia do fluxo de caixa da empresa, né?
Isso é uma parceria nova, é uma parceria que na próxima semana nós vamos estar soltando detalhes de como acessar e de como vocês podem efetivamente se beneficiar desta busca pelo laudo, né? Acho que é isso, né, Paulo? É isso mesmo. E só para fechar, muita gente, Cabral, vivia usando esse laudo aí de 1993 da ABLA. E a gente teve, infelizmente, uma experiência muito ruim, que o cliente não quis fazer o laudo direto, porque aquele laudo é para a ABLA, né? E ele foi autuado e tomou uma cacetada, que a Receita pediu na fiscalização: cadê o laudo seu? E a gente até mandou da ABLA para eles entenderem, falando, tem que ser da locadora. Então é isso, só para... Vamos deixar claro só o seguinte, né? Aquele laudo foi feito para uma situação pontual naquele momento e foi intermediado pela ABLA. Não quer dizer que ele vale para múltiplas empresas. Não. Cada empresa tem que ter o seu laudo, pontualmente e especificamente, né? Então, nós vamos na próxima semana dar ampla divulgação para esse assunto, para que vocês possam acessar. Indo adiante, Paulo, fala para a gente um pouco das oportunidades que a gente tem no balanço, né? Tanto na formatação do balanço, quanto na forma que nós podemos contabilizar as receitas de contratos. Legal. Eu vou pegar a carona na pergunta do Paulo Lang, né? E agora é o momento. O balanço que a gente tem que seguir agora é o modelo internacional, que é o IFRS, que todo mundo chama, né? E não é novo, isso aí já tem um tempinho. Então, qual é a vantagem da locadora? Primeiro, ela tem que lançar no seu balanço o valor de carro a mercado, tabela FIP, ou uma outra que você tiver. O IFRS, Cabral, ele trouxe a possibilidade de você... Eu falo dessa forma, sem agredir a nossa área, ele deixa você contar a verdade. Porque antes desse formato, nós contadores, mesmo a gente fazendo a contabilidade de forma correta, nós não contávamos a verdade. Porque como a Marques acabou de falar aí, ela vendeu um carro totalmente depreciado por R$100 mil. Quanto vale esse carro num balanço? R$100 mil. Só que se você seguir a contabilidade fiscal, ele vai valer zero. Na minha opinião, é mentira. O que vai acontecer com o balanço da locadora? Ele vai estar com o patrimônio para baixo. Então, o que essa lei traz? Carro, você joga valor de mercado. Você tem contratos a performar. Então, a locadora fechou um contrato de 2 anos, assinado, bonitinho e tal. Esse contrato geralmente fica na gaveta, o mercado não conhece esse contrato. Só o dono e o pessoal da empresa. Você pode jogar esse contrato, Cabral, lá no balanço como contratos a performar, dividindo, é lógico, curto e longo prazo, né? Então, o que vai formar no primeiro ano, você joga lá. Isso você joga no balanço, não vai para o resultado, que ele ainda não performou, né? Performou. Isso vai fazer o quê? O banco ele vai olhar aquele balanço, ele vai enxergar, poxa, esse cara tem poder de fogo, né? Ele tem uma atividade aí, um contrato fechado. E isso tanto é verdade que, olha só, o IFRS ele trouxe para o balanço da locadora aquilo que a gente já faz há muito tempo. Se você está com problema de caixa, você tem um contrato com um clientão firme, você vai no banco, o que o banco faz? Te dá dinheiro. Você faz uma operação de conta garantida, né, ou venda, ou compra, essas coisas todas, ele vai, antecipa o dinheiro, porque ele sabe que aquele contrato é bom e depois o dinheiro, né, tem aquela transação financeira. Hoje você pode trazer isso para o balanço. Outra coisa, está vendendo carro, a locadora tem um giro de venda de carro aí considerável. O carro é imobilizado? Nem sempre. Tem uma técnica contábil, que a gente chama de NBC, são as normas de contabilidade, diz o seguinte: o que é ativo circulante? Ativos circulantes são bens e direitos que vão se realizar no curto prazo. O novo formato de balanço, ele diz que eu preciso colocar no balanço a verdade. Se eu vou vender um carro daqui a 6 meses ou daqui a 1 ano, ele não é mais imobilizado. Eu já posso considerar como ativo circulante. Veículos à venda para renovação de frota.
Esses 3 exemplos que eu citei faz com que o balanço da locadora vá lá até cima. Imagina esse balanço numa licitação. Eu colocando veículos que eu ia vender que estavam imobilizados, eu jogando no ativo circulante. A liquidez vai para cima. E isso é mentira? É a mais pura verdade. Tanto é que o banco, quando você vai fazer uma transação, ele fica pedindo relação de faturamento, né? Uma coisa que eu aconselho também, na relação de faturamento, não joga só faturamento, joga veículos vendidos também, que o banco quer saber isso. Quer saber poder de caixa, né? De geração de caixa. Então, Cabral, o balanço que a gente tem que alertar a locadora é justamente isso. Começa a olhar o balanço seu, não com a visão antiga fiscal. A visão fiscal hoje é o mundo do IFRS, é balanço. Para ficar mais fácil de entender, quando você avaliava uma empresa, a gente já fazia isso há muito tempo. Nós olhávamos a verdade, a gente pegava o balanço para nos dar um direcionamento, né? Mas a gente avaliava a empresa mercado. Hoje isso é feito dentro de casa. Não precisa de engenheiro, vocês são do laudo de depreciação, né? Mas para você contabilizar no balanço societário, você não precisa ir atrás. A legislação ela só pede que você tenha um embasamento. É contrato a performar? Tem que ter o contrato. É um rent-a-car? Rent-a-car não tem contrato, concorda? Tem um contrato, mas não, você tem um histórico que diz que você tem aquela performance que vai acontecer? Tem. Faz um bookzinho, passa para o contador, ele joga lá no balanço a performar. Muito bom. É uma coisa interessante. Muito bom. Legal. E outros pulos, né, Paulinho? É isso aí. É isso aí. Nós já estamos com o nosso tempo aí um pouquinho avançado, mas eu acho que caberia, Paulo, para a gente encerrar aí, você falar um pouco dos benefícios que podem trazer tanto para a locadora como para os clientes a questão contábil. Boa. Tem nesse modelo de balanço novo, tem um capítulo, assim dizer, chama IFRS 16. É uma norma que diz assim, todo contrato de locação, não só de carro, de locação até de imóvel, você vai jogar isso no ativo imobilizado. Vamos ser bem mais simples. O que está acontecendo hoje? Hoje é comum a locadora não ter carro, né? Você vê muita locadora aí que não tem carro, é tudo terceirizado. Principalmente de aplicativos, né? As locadoras de aplicativos, elas pegam frotas de outros. E olha só, se eu pegar um balanço, vamos citar uma aí, sei lá, pode citar, Cabral? Pode. Sei lá, vou pegar a Cove, ou uma outra, né? Teve outras aí de terceirizavam a frota. Se você olhar ali, ativo imobilizado, 0. Não é dela. O que a norma diz agora? A norma diz o seguinte, esse novo formato. Não, você que subloca carro, você locadora e você cliente da locadora, você vai contabilizar esses carros no seu balanço. Isso aí é imobilizado, mesmo que seja de terceiro. Você vai contabilizar isso lá como direito de uso imobilizado de locadora. Então, o que a locadora de carros que não tem carro faz? Esses carros vão começar a aparecer. Você imagina o banco olhando para uma locadora dessa. Eu tive situações, Cabral, em locadoras nesse segmento, que o banco não entendia. Não, peraí, como é que esse cara consegue faturar tudo isso e não tem frota? Agora não existe mais isso. Ele vai colocar no balanço esses carros como frota. E o cliente da locadora, aí vai até uma dica comercial, Cabral. Você que está aí nos ouvindo, você que aluga carro da área comercial, avisa o seu cliente que o carro da locadora que ele alugar, ele vai contabilizar também lá como imobilizado, não é despesa. Ou seja, na realidade, ele está tirando de OPEX e passando para CAPEX, correto? É isso aí. Na medida que isso acontece, você aumenta o EBITDA também, não é? Exatamente. O seu resultado fica mais atraente. Exatamente. Olha só, você tirando do resultado despesas com locação que você, cliente da locadora, jogar como despesa. Só aí o balanço já muda de figura. Aí, além disso, você pega esses carros e joga no imobilizado. Você começa a ver uma locadora grande. Você começa a ver uma locadora de carros. O cliente da locadora que também faz isso, ele começa a também ter um balanço diferente. Então, eu até dou essa dica, né, um balanço diferente. Eu até dou essa dica para
a locadora colocar isso na prancheta de venda, começar a argumentar com o cliente. E vou mais além. Não só o carro da locadora no cliente vai virar ativo imobilizado, como ele vai se beneficiar também dos créditos de PIS/COFINS. É uma dúvida que às vezes a locadora coloca para mim: Paulo, se eu vou jogar no ativo, eu não posso mais me creditar de PIS/COFINS. Não, o balanço é um e a apuração fiscal é outra. Então, o cliente ele vai continuar se beneficiando e a locadora que subloca a frota e coloca no ativo, na hora de apurar o PIS/COFINS, ele vai considerar aquilo como se fosse despesa, vamos assim dizer, é um insumo na lata, o valor da nota eles já diminuem. Então, é um benefício interessante, ele é duplo, né? Lógico, para a locadora que terceiriza a frota. Né? E até, Cabral, a locadora que não é como esse exemplo que eu dei, mas ela tem a prática de sublocar. Às vezes ela tem um carro que ela subloca 6 meses naquela locadora. E ela está jogando como despesa no balanço dela. Não, isso tem que ir para o ativo. É direito de uso, está lá no IFRS 16. É a forma que você tem. Você imagina tudo isso dentro de um balanço de locadora, fica maravilhoso o balanço. Fica um balanço que antes achavam que era maquiado, agora é um balanço mundial, fiscal, e é o que o mercado pede. Tem que ser dessa forma. Muito interessante. E lembrando que isso daí só se aplica ao regime de lucro real, né? Não, então, a questão do balanço não, Elaine. O balanço, essa norma, ela atinge também as empresas do simples e do presumido. Atinge também? Atinge. Mas os e o efeitos cliente? fiscais não existem. Tá. Se creditar de PIS/COFINS, por exemplo, o presumido, o simples, não tem isso. Mas ela pode colocar esses casos no balanço dela, né? O ruim é que locadora do simples acha que não tem que ter balanço. Né? Tem que ter balanço. Então, esse balanço, ele também tem que estar modelo IFRS, ou seja, modelo de mercado. Para ficar até mais fácil de entender, o balanço hoje tem que ser o mesmo balanço que você faria para vender a sua empresa. Ou para saber quanto que ela vale. Você vai olhar só a contabilidade? Não. Você vai olhar mercado, você vai mandar alguém cotar, alguém avaliar. Agora virou lei. Isso a gente tem que... Isso era muito comum nas SAs, tá? Hoje não. É exigido para toda a empresa que tem balanço, tem que cumprir essas normas. Eu acho que não tem nem que ter que cumprir. É bom cumprir. Né? Muito bem. É isso, certo? Muito bom. Na realidade, o tema é um tema envolvente, os temas, não é? Os temas são temas envolventes e a gente até passou um pouquinho do prazo que a gente tinha programado para fazer, mas eu acredito que foi muito produtivo, Paulo, tanto para aqueles que assistiram aqui ao vivo, como também para todos aqueles que vão ter a oportunidade de assistir através do link do YouTube que a gente vai publicar, a publicação que nós vamos fazer no YouTube e disponibilizar o link, né? Tanto para aqueles que não tiveram oportunidade de participar, como aqueles que participaram e querem voltar ao tema e ouvir novamente para consolidar esse conceito, né? Como eu disse há pouco, a questão da depreciação acelerada, que envolve uma parceria que nós fechamos com você, com a Audit, DocOne, na próxima semana a gente vai estar divulgando isso para que as pessoas, então, tenham mais detalhes e orientações para poder acessar esse benefício e poder, de imediato, buscar dinheiro na veia, dinheiro no caixa aí para enfrentar melhor esse momento de quarentena, de pandemia, não é? Então, eu queria, em meu nome aqui, agradecer a sua participação e dizer que a nossa parceria continua viva e que você certamente vai continuar sendo aí um parceiro das locadoras e do Sindlock São Paulo, né? Ládio? É isso mesmo. Obrigado, cara. Agradecer também a parceria, Paulo. Eu aqui, o Cabral agradeceu em nome dele, eu agradeço em nome de toda a nossa diretoria que, com certeza, tem nos apoiado e nos ajudado aí a trazer figuras como você, a dar um apoio, né, aos nossos empresários que sempre precisam dessa motivação, né? Muito obrigado, viu? Eu que agradeço aí o espaço, né? Eu achei interessante porque agora as pessoas vão descobrir que não só sou eu o defensor,
existe o criador que está aqui do meu lado, e é o Cabral, que poucos conheciam, tudo nasceu com ele. Eu parei para ouvir melhor. E aí eu falei, opa, e eu queria agradecer o espaço, né, e pedir para o seu público, para o nosso público, né, que eu amo esse segmento, ir atrás do que a gente falou. Isso é din-din. Parabéns pelo Cindy Lock, por se preocupar com um assunto desse, porque vai gerar din-din no caixa. Então, vai atrás, conversa com o pessoal da contabilidade, e a gente também está disponível para ajudar. Obrigado a vocês dois aí, o Cindy Lock São Paulo. Exato. E agradecer também a todos aqueles que dedicaram tempo nessa tarde aqui para estarem conosco, ouvindo e aprendendo um pouquinho a respeito dessas questões contábeis aqui, que possam, de alguma sorte, utilizar no seu dia a dia e ter ganhos nas suas empresas. Então, uma boa tarde a todos e até a próxima oportunidade. Lembrando ainda, Cabral, que os empresários aí que estão nos ouvindo, que se tiver algum tema em que queiram nos passar e nós vamos em busca aí dos especialistas, que nos mande, né? Porque é sempre importante a gente ter essas pessoas aí com a gente e explanar o que ocorre no nosso setor. É isso aí.